Ele morreu ontem depois de ser atingido por uma linha com cerol. Às 5h36 da tarde, o motociclista Renato Cordeiro dos Santos, de 37 anos, aparece na imagem de uma câmera de segurança na Avenida Visconde de Nova Granada, no bairro Bom Sucesso. Neste momento, ele já tinha sido atingido pela linha com cerol. Deste outro ângulo, de uma câmera no interior da loja, é possível ver o momento em que ele desvia de um carro e cai no canteiro central. O motociclista foi atingido naquela esquina. Teve um corte profundo no pescoço. Ainda assim, conseguiu percorrer mais 50 metros e foi com a moto até este canteiro. Foi bem naquele ponto que ele caiu. Ficou alguns minutos e não resistiu aos ferimentos. A equipe chegou no local e verificou um ferimento profundo na região do pescoço da vítima. Ferimento decorrente de uma linha, provavelmente na linha com cerol. Alguns segundos depois que o motociclista caiu no chão, um homem de camiseta vermelha aparece correndo em direção à vítima. Pessoas que estavam na rua ajudaram nos primeiros socorros. Pedaços da linha foram encontrados na motocicleta do Renato, que tinha saído para comprar comida. Ele passou o dia inteiro com a namorada dele ontem. Ele saiu às 5h30 da tarde para ir comprar pastel. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O tenente do Corpo de Bombeiros destaca que a morte poderia ter sido evitada e lembra o que os motociclistas podem fazer para se protegerem. Os motociclistas podem adquirir como forma de prevenção uma antena chamada antena corta-fio, que é uma antena que é colocada, obviamente, ali na moto para prevenção desse tipo de situação, né? Essa foi a última publicação de Renato em uma rede social. Ele costumava publicar vídeos sobre o trabalho como pintor. Nesta outra postagem, aparece com amigos comemorando o aniversário, no último dia 20 de agosto. Ele era um jovem alegre, ele tinha muitas amizades, uma pessoa que aonde ele chegava, ele contagiava. No momento, a gente fica tão abalado que é muito difícil, só que as pessoas tinham que ter mais conscientização. Isso aconteceu na nossa família, mas amanhã, depois, pode ser na família de outra pessoa. É muito triste mesmo, né? O enterro deve acontecer ainda hoje, às 5 horas da tarde, no cemitério municipal. Inclusive, a gente recebeu 2 mensagens que falam sobre exatamente o que a tia do Renato estava falando. Olha só, a Tatiane de Araras. Hoje vi a triste notícia do motociclista que teve a sua vida interrompida por causa de linha de cerol. Há exatos 20 dias, passei pela mesma situação. Andei 50 metros com a linha, cortando o meu pescoço e não conseguia parar a moto. Não consegui frear minha moto. Essa brincadeira pode ser fatal. Mães, olhem seus filhos, não deixem usar esse tipo de linha. Hoje aconteceu com o filho de outro, amanhã pode ser o seu. E olha só o ferimento no pescoço dela. Ela mandou a foto. Gustavo Nolasco tá lá e vai trazer informações pra gente. Complicadíssimo, né, Gustavo? Esse é um assunto tão recorrente aqui no EPTV1, linha com cerol, a gente mostra de várias formas como que isso é perigosíssimo, já mostramos pessoas feridas, agora um motociclista que morre com esse corte. Vamos entender certinho e também, claro, né, investigação sobre esse caso, o que diz a lei e tudo mais. Bom dia para você. Bom dia mais uma vez, bom dia para todos. A gente avisa, né, com frequência nos portais, na TV, fala a respeito disso, do quanto isso é arriscado, do quanto as pessoas não devem fazer isso em hipótese alguma. E daí, de repente, alguns acidentes acontecem e dessa vez uma tragédia que deixou uma família em luto. Mais cedo a gente conversou, inclusive, com a tia do Renato, um jovem de 37 anos, pintor, estava num momento incrível da vida, segundo os parentes, estava bem no emprego, com muitos serviços para fazer, tinha acabado de começar a namorar, ou seja, imagine você, uma pessoa, né, no auge ali da vida, sai de casa para comprar comida e acaba sofrendo um acidente como esse. Daí acidente a gente coloca muito entre aspas, porque as próprias autoridades, polícia, o corpo de bombeiros que fez o atendimento, fala a respeito disso. Olha, não é acidente, é uma morte evitável. Essa situação poderia ter sido outra, completamente diferente. Ele estava ali na Avenida Visconde de Nova Granada, saiu para comprar comida, 5h36 da tarde de um domingo, e foi, né, se deparou com essa linha. Teve um corte profundo no pescoço, ele ainda conseguiu se equilibrar na moto por cerca de 50 metros, desviou de um carro que estava bem na esquina
e acabou caindo no canteiro ali dessa avenida. Ele ainda sobreviveu por alguns minutos, não deu tempo do Corpo de Bombeiros chegar a fazer o atendimento. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, a gente conversou com o Tenente William, disse que a equipe chegou e o Renato já estava sem vida. A partir daí, a notícia correu pela cidade. Os parentes do Renato ficaram sabendo, foram todos para lá. Os vizinhos que estavam ali no entorno tentaram até fazer um primeiro socorro, colocaram um pano no pescoço dele para estancar o sangramento. No local, inclusive, a gente esteve lá pela manhã, a gente vê a quantidade de sangue no local, né? Um sangue que, por ter cortado o pescoço, é um sangue em esguicho. Então, muitas marcas de sangue ali no local, né? Até uma hora em que ele parou ali e caiu, e daí uma poça maior de sangue. A família está dividida entre dois sentimentos. Entre ficar muito triste pela morte dele, é claro, evidente, e também ficar revoltada pela morte, pelo tipo de morte que aconteceu. Mais uma vez, é importante que a gente diga isso, uma morte evitável. O que diz a lei? Cada cidade tem regras específicas para isso, o estado como um todo, mas existe uma lei federal, um projeto de lei federal que foi votado em fevereiro deste ano na Câmara dos Deputados e que aprovou, pelo menos na Câmara dos Deputados, a criminalização do uso de cerol, linha chilena, e comparar esse crime ao de homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Não há intenção de matar, mas a pena pode chegar até a 3 anos de prisão. E daí, conversando com as autoridades que estão investigando esse caso, vão tentar identificar de onde veio essa pessoa que estava soltando a pipa, porque o incidente aconteceu nesse local, mas a linha pode ter sido cortada em outro bairro e essa linha ter se enroscado ali na fiação elétrica, ficou pendurada e o Renato passou por ela. Mas o que acontece? Enquanto as autoridades, até municipais, não conseguem desenvolver programas que evitem, que proíbam as lojas de vender, que conscientizem as pessoas de não fazerem a mistura, né, no caso do cerol, enquanto isso não é possível, porque as pessoas ainda insistem nessa prática, existem algumas coisas que os próprios motociclistas podem fazer. Andando aqui pela cidade de Leme, a gente ficou observando as motos e viu que a maior parte delas não tem um equipamento muito simples, que é esse que a gente mostra nessa loja de equipamentos para motociclistas. É uma antena muito simples, a gente chegou até o preço, não sai por mais de R$20, R$25, só que está em falta nesse momento. Os motociclistas não usam muito, não é um equipamento que eles se abastecem sempre. É uma haste, ó, ela é flexível, você instala aqui no guidão da moto. E um equipamento tão simples como esse, tem esse gancho que aqui no interior, ele tem como se fosse uma faquinha, ele tem um objeto, o formato dele é cortante. Então a linha enrosca aqui nesse fio e antes de atingir o motociclista, quem está atrás, ela já é cortada. Esse é considerado pelos especialistas a principal ferramenta, a principal forma para evitar acidentes assim. Mas, diferente do caso do Renato, que teve o fio atingindo o pescoço dele, existem alguns motociclistas também que usam o veículo sem fechar a viseira. Então, também o Corpo de Bombeiros orienta que é super importante fechar a viseira, porque existem casos, inclusive, da linha atravessar, cortar até parte do capacete e atingir o rosto do motociclista. Então, capacete, seguir as leis de trânsito e ter um equipamento como esse, essa anteninha simples, que poderia ter poupado a vida do Renato. É isso, Gustavo. Muito triste mesmo esse caso. A gente vai seguir acompanhando. O que fica, né, é aquele recado, gente. O cerol nunca. Olha só o que uma brincadeira acabou causando. Infelizmente, esse caso muito triste que aconteceu aqui na nossa região, em Leme. Gustavo, obrigada, viu, pelas orientações, pelas informações e lembrar, né, tudo isso e principalmente a importância do uso da antena nas motos. Obrigada, bom trabalho aí, Gustavo.